Olá, alunos, eu sou o professor Manacias e nossa aula de hoje é sobre ciências. Na verdade, hoje nós vamos responder uma atividade que é da página 30 e da página 31, tá certo? Começando por um gráfico que está na página 29. Na página 29 nós temos isso aqui, ó, explore diferentes linguagens. Aí nós temos aqui, ó, dados numéricos, né? Aí temos aqui conteúdo calórico de alguns alimentos, né? Até ali na aula passada. Copo de limonada adoçada, 250 gramas, 150 calorias. Fatia de bolo de chocolate, 50 gramas, 180 calorias. Goiaba, 100 gramas, 67 calorias. Pãozinho, 50 gramas, 140 calorias. Bife grelhado, 100 gramas, 300 calorias. E gelatina, 110 gramas, 70 calorias, tá certo? Isso aí vai servir de base para você comparar com outro gráfico da página 30. Aí em seguida tem as perguntas, né? Que diz o seguinte: energia gasta em algumas atividades durante 1 hora. Por exemplo, sentado em repouso, você gasta 70 calorias. Ficando de pé, 140 calorias. Caminhando, você gasta 210 calorias. Nadando devagar, você gasta 420 calorias. E correndo, você gasta 560 calorias, né? Aí aqui embaixo nós temos o seguinte, ó. Use os dados apresentados para realizar as atividades de 1 a 8, considerando uma pessoa de 70 quilos, né? Aí nós temos o seguinte. Primeira questão. Quais dos alimentos, nas quantidades mostradas, fornecem energia suficiente para correr durante 1 hora? Então veja bem, se para correr durante 1 hora você precisa de 560 gramas. Aí lá na página, no gráfico da página 29, você vai olhar qual dos alimentos, né, fornece esse valor de 560 gramas para você poder correr, né, no caso. Ou que chega mais próximo, na verdade. Segunda questão. Quais dos alimentos, nas quantidades mostradas, fornecem energia suficiente para caminhar durante 1 hora? Ora, para caminhar durante 1 hora, você precisa de 210 calorias, não é isso? Então, qual dos alimentos da página 20 fornece esse valor ou mais para poder realizar essa caminhada, né? Terceira questão. Uma fatia de bolo de chocolate fornece energia suficiente para nadar durante 1 hora e para nadar meia hora. Ora bem, se uma fatia dá para nadar 1 hora, então o que você precisa para nadar meia hora, né? Tá fácil demais. Quarta questão. O que fornece mais energia? 2 goiabas ou um copo de limonada adoçada? Você vai lá na página 20 de novo e compara quem é que tem mais calorias dos dois, né? Quinta questão. Quantos pãezinhos fornecem a energia para ficar 2 horas em pé, né? Então, para você ficar em pé, você precisa de 140 calorias. Então, você vai conferir nos pãezinhos quantos pães precisam para você adquirir 140 calorias, tá certo? Sexta questão. Quantas laranjas seriam necessárias para fornecer a energia gasta para nadar 1 hora? Aí você volta lá de novo na página 20, vai conferir a quantidade de calorias da laranja. No caso, nesse caso aqui, para nadar, você precisa de 420 calorias. Então você vai ver quantas laranjas precisa para adquirir 420 calorias, né? Oitava, se uma pessoa comer um sanduíche, desculpa, a sétima. Se uma pessoa comer 2 gelatinas e ficar sentado em repouso, quanto tempo levará para gastar a energia fornecida por elas? Né? Então aqui também está fácil, né? Sabemos que para ficar em repouso a gente gasta 70 calorias. Então, quantas gelatinas é preciso para você gastar 70 calorias, né? Isso aí já fica fácil. Se uma pessoa comer um sanduíche feito com um bife grelhado e um pãozinho, ela terá obtido energia para nadar por 1 hora e para correr por 1 hora, né? No caso aqui você vai somar, né? No caso você precisa de 560 calorias para poder correr por 1 hora. Então você vai lá, confere quantos bifes é preciso e quantos pães é preciso, a caloria deles, para você poder correr por 1 hora, né? Aí a 9. Aqui diz o seguinte, ó.
A charge cria uma situação fictícia referente à profissão do paciente, né? O que no caso vocês vão olhar essa figura aqui do lado para poder responder essas questões, tá certo? Aí diz o seguinte: se necessário, utilize dicionário ou outras fontes de informações. 9. Como se chama o tipo de exame que está pendurado atrás do médico? Essa está muito fácil, né? O exame que a gente faz para poder mostrar os ossos. Todo mundo sabe qual é. 10. Pesquise o que é fêmur e que parte do corpo fica. Registre as informações pesquisadas em seu caderno. Na verdade, não é pesquisar. Lá pela figura, você já sabe onde é que fica o fêmur, né? Já está dizendo, já está indicando. 11ª. O cálcio é um nutriente de que tipo? Onde é encontrado? Que efeito sobre a saúde, inclusive sobre a saúde do fêmur? Sua falta pode acarretar o quê, né? Então eu já falei muito sobre a questão do cálcio, né? Para que parte do corpo, para que órgãos do corpo ele é necessário e, no caso, para fortalecer esses órgãos também, né? Esses elementos do corpo. 12, né? Mas antes da 12 é o seguinte: a tabela mostra o conteúdo nutricional de 100 gramas de polpa de pitanga. Preste bastante atenção, ó. Aqui, ó, componente, valor energético, aí no caso unidade de caloria e o valor em 42, né? No caso 42 calorias. Proteínas em gramas 0,19, gordura em gramas 0,34, valor calórico, né? Carboidratos carboidrato em gramas 10,1, fibras em gramas 3,5 calorias, não é isso? O retinol, que é uma vitamina, no caso ele está composto em miligramas, 2,1 calorias. A tiamina, que é outra vitamina, em miligramas é 0,3 calorias. A riboflavina, que é outra vitamina, no caso em miligramas 0,6 calorias. O ácido ascarbórico, que é outra vitamina, em miligramas é 14,0. O cálcio em miligramas 170,14 calorias. No caso aqui, nesse caso aqui, o cálcio já é um mineral. O fósforo em miligramas 17,4 valor em calorias. E o ferro em miligramas 0,33 calorias, tá certo? Aí a 12. Ó, cálcio, fósforo e ferro sendo minerais. A pitanga é mais rica em proteínas, carboidratos ou lipídios. Aí você olha aqui no valor calórico aqui, né? Quem é que tem mais valor calórico ali? Os carboidratos ou os lipídios? Lembra, carboidrato é massa e lipídios são os óleos de gorduras. 13. Qual dos componentes relacionados não é absorvido pelo corpo quando ingerido pela pitanga? Olha, tem um alimento que ele é muito bom que os médicos recomendam para você ir ao banheiro, né? Ele recomenda sempre você comer esse tipo de alimento, que ele é rico no elemento que começa com a letra F, que está presente aqui na tabela, e que ele é muito bom para você se alimentar dele e depois ir para o banheiro, né? 14. Quais os componentes são vitaminas? Eu expliquei, mas qualquer dúvida lá na página 20 eles também estão lá, tá certo? 15. Quais os componentes são nutrientes minerais? Também falei, mas qualquer dúvida pode ir lá na página 20. Lá tem um gráfico te mostrando. 16. Uma pessoa de 70 quilos precisa de 110 calorias para caminhar durante 1 hora. Quantas gramas de polpa de pitanga forneceriam essa energia? Aí, então aqui nós teríamos o seguinte, né? Na 16, você teria 100 gramas. 100 gramas. Essas 100 gramas seriam divididos por 42, que provavelmente, se eu não me engano, vai dar 5, vezes 5 vezes 100 gramas seria o ideal para você poder calcular, para poder determinar esse valor. Tá certo? Porque aqui no caso é o seguinte: você tem 210 calorias. 210 calorias dividido por 42, que é, no caso, o valor energético da pitanga. Dividindo isso, vai, se eu não me engano, dá 5. Aí 5 vezes 100 gramas, aí você vai conseguir determinar o valor. Tá bom? 17. Em programas de divulgação científica para crianças, é comum a explicação de que a cárie se forma quando bactérias presentes na boca se alimentam de restos de comida.
ficam férteis, fortes e cavam buracos nos dentes. Ao dizer isso para a criança, essa visão simplificada pode te ajudar a explicar a importância de escovar os dentes. Mas você estudou neste capítulo como se forma a cárie. Aí então, letra A, nós temos o seguinte. Qual é, então, a simplificação feita Qual é, então, a simplificação feita ao apresentar a ideia para uma criança? Olha, que ela, no caso aqui, quando você simplifica essa ideia, você está dizendo que ela tem que fazer uma coisa, né, muito importante, né? Aí você vai dizer o que é. Usando os conceitos estudados, responda: por que escovar os dentes regularmente previne cáries? Ora, mas quando você escova os dentes, o que é que vai acontecer? O que é que você vai eliminar? Né? 18. Aqui em cima, ó, temos essa tirinha, você vai olhar, ler ela e interpretar. Aqui diz o seguinte, ó. A tirinha mostra os personagens em uma lanchonete fast food. Qual o tipo de nutriente presente em quantidades exageradas dos alimentos pedidos pelo dono do gato? Porque eles podem ser prejudiciais à saúde se ingeridos em excesso. Aí a gente vai lá para a tirinha e olha, aqui diz o seguinte. O dono do gato diz o seguinte: eu quero um hambúrguer, fritas e um milkshake de chocolate. Isso foi o que ele pediu. Aí o alto-falante diz anotado. Aí ele pergunta pro gato: o que você quer, Garfield? Aí o Garfield responde: uma caixa desse lado da minha cama. Que ele se agradou mais da caixa do que a própria alimentação do seu dono. Sim, mas voltando para o dono, a sua alimentação é hambúrguer, fritas e milkshake. Nesse caso aqui, os três, o que eles têm em comum é uma quantidade de um nutriente que começa com a letra L que é o principal responsável pelo índice de peso, pelo aumento de peso que nós temos no nosso organismo e em todas as pessoas, tá certo? Aí você vai dizer qual é esse nutriente e qual o principal efeito dele, tá certo?